Olá, estamos de volta com o nosso marketing do ideal ao real, hoje fazendo um programa sobre pesquisas, sobre as abordagens que nós fazemos ao mercado, aos clientes, aos nossos consumidores e sobre algumas reflexões estratégicas aí para melhoria dessas abordagens. No primeiro bloco, nós comentamos um pouco com vocês sobre pesquisa, a diferença de pesquisa para sondagem, alguns tipos de abordagem que nós normalmente fazemos, alguns procedimentos técnicos, alguns procedimentos éticos, e isso nos gerou algumas perguntas que nós vamos responder agora para o nosso internauta. Aliás, você sabe que esse programa ele é interativo, você pode participar mandando a tua sugestão, a tua pergunta por e-mail para o e-mail alvivo@tvgeraçãoz.com.br. E também pode nos acompanhar pelo Facebook, o programa é o Marketing do Ideal ao Real. A página está no Facebook, você pode participar, consultar, curtir, opinar. E também pelo Twitter, @do Ideal ao Real. Ok? Bom, nós temos aqui algumas perguntas sobre o tema de hoje e recebemos a primeira pergunta da Ana Paula Siqueira. Ana Paula Siqueira, aqui de São Paulo, e ela nos pergunta qual o melhor momento do ciclo de relacionamento com o cliente para se fazer uma pesquisa. Ana, obrigado pela tua pergunta. A Ana resgata, inclusive, na pergunta, um tema de um programa anterior nosso, que era o ciclo de relacionamento com o cliente, né? Se vocês se lembram, naquele momento nós apresentamos para vocês uma evolução do relacionamento entre o cliente e a empresa. E nesta evolução, a primeira etapa é a etapa de apresentação da marca, ou seja, aquele momento em que eu chego ao mercado para contar sobre as minhas novidades, o meu lançamento, a minha marca e, consequentemente, motivar esses consumidores a se tornarem clientes. Ou seja, consumidores são todos aqueles que estão no mercado com potencial de consumo. Clientes são aqueles consumidores que acreditaram nas suas promessas e fizeram a primeira compra, então eles se tornam clientes. Fazendo a primeira compra, eu saio da primeira etapa de apresentação e entro na segunda etapa, que é a etapa de aquisição, a etapa de conquista de clientes. A terceira etapa desse ciclo é justamente a etapa de relacionamento, de fidelização desses clientes. E a quarta etapa é a etapa de resgate, né, de reconquista dos clientes que se perderam. Então, normalmente esse ciclo é composto dessas 4 etapas, Ana, e nós podemos, obviamente, realizar pesquisa em todos os 4 momentos. É lógico que as pesquisas iniciais são pesquisas mais parrudas, ou seja, você pesquisar as oportunidades de mercado para posicionar a sua empresa e, consequentemente, apresentá-la, pede trabalhos maiores, trabalhos mais consistentes do ponto de vista de verba, de prazo, de estratégia, para que a gente consiga não só entender como está esse mercado, mas, sobretudo, explorar as suas melhores possibilidades. Então, na etapa de apresentação, as pesquisas são fundamentais. Nas outras etapas, elas também são importantes, mas você já foca esforços junto aos clientes que responderam positivamente. Então, na segunda etapa de conquista, é importante que você sempre faça sondagens sobre o grau de satisfação, se atenderam a expectativa, se há algo que você possa fazer de maneira adicional. Na terceira etapa de relacionamento, importante entender um pouco mais o estilo de vida desse cliente que já está com você há mais tempo. E na última etapa de resgate, perguntar para essas pessoas por que elas foram embora.
Ok? Então, existem pesquisas, existem metodologias, técnicas de abordagem para os 4 momentos de relação entre a empresa com o consumidor. Ok? Ana, obrigado pela pergunta e até a próxima. Nós temos uma outra pergunta que também vem aqui de São Paulo e que é do Jair do Vale Leite. O Jair nos pergunta se o brasileiro gosta de participar de pesquisa. Segundo ele, ele já trabalhou com pesquisa e ele sempre tinha alguma dificuldade em obter respostas interessantes, porque as pessoas não têm muita paciência para a pesquisa. Isso é verdade, eu concordo com você, Jair, na medida em que o termo pesquisa e a abordagem pesquisa, ela acabou se confundindo com outros objetivos aí ao longo desses últimos anos, né? Então, muita gente hoje se apresenta como pesquisador, nos convida para um bate-papo sobre pesquisa e, no final das contas, quer nos vender alguma coisa ou espera que a gente responda positivamente a determinado estímulo, enfim. Então, por tudo isso e também por uma incapacidade das empresas em retornar o resultado da pesquisa para os entrevistados, o assunto meio que se banalizou. E realmente muita gente hoje não gosta, não quer, não tem tempo de participar de pesquisas. O que significa que você tem aí uma oportunidade para desenvolver um trabalho de maneira diferente. A gente percebe que existe sim um interesse das pessoas em contarem o que elas pensam. Existe hoje muita gente insatisfeita com as marcas que consomem, com os produtos que estão em suas prateleiras e por isso, ou seja, existe muita gente querendo contar suas coisas. O que você precisa entender é que a abordagem a essas pessoas precisa ser melhorada. Então, eu diria que o brasileiro gosta sim de participar de pesquisa. Aliás, o brasileiro é um povo muito aberto, é um povo muito tranquilo do ponto de vista de dividir as suas opiniões e contar isso para o vizinho, para o entrevistador, para a empresa, enfim, não vejo problemas no brasileiro nesse sentido. Agora, você precisa também melhorar a sua abordagem, ou seja, definir muito claramente o que você vai perguntar, a maneira como você vai perguntar e para quem você vai perguntar, para que isso tudo gere um resultado plausível, não só para a empresa que contratou a pesquisa, mas sobretudo para quem respondeu, tá? Então eu diria que não, o problema talvez seja mais das empresas que executam pesquisas aí pouco planejadas do que propriamente uma má vontade do brasileiro em respondê-las, ok? Pensa um pouco sobre isso, se tiver alguma dúvida um pouco mais concreta e objetiva, manda pra gente. Obrigado pela atenção. Nós temos aqui uma outra pergunta que veio do Rio de Janeiro, do Tiago Ferreira, e o Tiago nos diz, quantas perguntas devem compor um questionário? Bom, Tiago, essa questão ela é uma questão muito relativa porque a gente não dimensiona um questionário através de perguntas. Nós dimensionamos normalmente um questionário através dos assuntos a serem abordados. E é lógico que essa quantidade de perguntas vai depender de várias questões. A primeira, inclusive, sobre a forma de abordagem dessa pesquisa. Você sabe que uma pesquisa ela pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer presencialmente, ao vivo, né? A gente se conhecendo, conversando. Ela pode acontecer por telefone, ela pode acontecer por e-mail, por carta. E nesse aspecto, cada uma dessas possibilidades de abordagem te dá também espaço para um número maior ou menor de perguntas. Eu diria para você que eu particularmente já planejei, já operei muitas pesquisas, digo que a quantidade de perguntas ela está diretamente ligada ao grau de interesse do assunto para o entrevistado. Então, quanto maior interesse o entrevistado tiver na abordagem, no assunto, maior o número de perguntas você vai poder fazer. Em geral, por telefone,
a gente normalmente fica no máximo de 10 minutos, 10 a 15 minutos, já incluindo-se aí a apresentação e a finalização. Numa entrevista pessoal, eu já vejo um pouco mais de espaço para isso. A não ser que você esteja na rua fazendo uma abordagem muito pontual, mas as entrevistas pessoais, ou seja, em ambientes planejados, você consegue aí se estender talvez para 20 minutos. Mas normalmente o tempo estimado para isso é um tempo aí de 10 a 15 minutos, ok? Em 10 minutos, por exemplo, você consegue aí desenvolver umas 8 perguntas, desde que elas sejam fechadas e não possibilitem também tanta explicação. Tá? Mas, de qualquer maneira, volto a dizer, falar de número de perguntas de maneira assim aberta e genérica talvez seja precipitado. O mais bacana é que você avance nessa discussão do ponto de vista de pautar os assuntos a serem explorados, diminuir inclusive a sua ansiedade em relação a esses assuntos, porque há uma tendência natural de quem está fazendo a pesquisa a perguntar tudo, ou seja, então você passa daquele estado em que você nunca fez uma pergunta, você não sabe nada sobre o seu público-alvo e começa a perguntar até o tipo sanguíneo do cara. Então, pesquisa também é como relacionamento, ou seja, você começa numa abordagem tranquila, uma abordagem básica e depois vai avançando paulatinamente, ok? Em síntese, talvez seja isso que a gente pode dizer sobre a tua pergunta. Obrigado por tê-la enviado. Nós temos aqui uma outra pergunta que vem de Curitiba e que nos diz: do Antônio Vidigal, por que pesquisa é tão cara no Brasil? Eu não sei quanto é que você está pagando para fazer as suas pesquisas aí em Curitiba, Antônio, mas a gente costuma dizer em marketing que não há um investimento alto ou baixo, caro ou barato. O que há é investimento bem ou mal aproveitado. E aproveitado não só no sentido do uso que você faz sobre o investimento, mas principalmente pela forma como você desenvolve o seu trabalho, ok? Então, quando a gente fala de pesquisa, e eu pude inclusive comentar um pouco isso no primeiro bloco, existem muitas possibilidades de abordagem. Você hoje tem muitas formas de abordar o seu cliente. Essas abordagens não precisam necessariamente serem de maneira presencial. Então, o telefone hoje tem se fixado como uma ótima ferramenta de abordagem. E dentro do telefone, as ligações receptivas que você recebe, ou seja, muitas vezes a gente recebe ligações que são mal aproveitadas. Então, antes de comentar sobre preço de pesquisa, procure entender também se dentro do teu ambiente empresarial não existem possibilidades de fazer sondagem, de aproveitar informações que muitas vezes estão perdidas nas gavetas da área financeira, da área contábil, da própria área de marketing. Eu percebo muitas vezes, Antônio, que as empresas elas são ávidas por contratarem pesquisa, mas elas não exploram muitas possibilidades imediatas, possibilidades internas que elas têm de aproveitar informações nos seus escritórios, nas suas empresas, nos seus bancos de dados, enfim, ok? Agora, se mesmo assim você ainda perceber que o investimento em pesquisa é um investimento alto, procure então entender por que você precisa dessa pesquisa e se você não pode iniciar esse projeto de pesquisa de maneira mais elementar, mais básica, ou seja, não tendo essa ansiedade de saber tudo sobre o cliente num único projeto, ok? Pesquisa é relacionamento. Você começa falando um oi e talvez um dia você possa aí contar uma longa história, ok? Obrigado pela sua pergunta. Se tiver mais alguma dúvida pontual, manda pra gente, ao vivo, tvgeraçãoz.com.br. Nós temos aqui uma outra pergunta, essa pergunta vem de São Paulo, é do Leandro Segal.
E o Leandro justamente nos fala sobre o telefone. O Leandro quer saber se o telefone substitui a abordagem presencial com eficiência. Leandro, a gente tem percebido que sim, em grande parte das abordagens, e sobretudo nas abordagens mais quantitativas, o telefone tem conseguido substituir o presencial. É lógico que você pode, num segundo momento, aprofundar algumas questões de maneira presencial. Mas num primeiro momento, naquela abordagem mais pontual, naquela abordagem de rastreamento das principais possibilidades, talvez o telefone possa sim realizar um bom projeto. A gente tem feito muitos trabalhos interessantes ao telefone. Esses trabalhos têm dado conta de ações ligadas à etapa de apresentação de uma marca, a etapa de contorno de objeções sobre determinado problema. Enfim, o telefone realmente ele é surpreendente como possibilidade de abordagem. E em muitos projetos ele é suficiente, ou seja, ele dá conta sozinho. E quando isso não acontece, também não há nenhum problema de nós avançarmos num grupo de discussão para uma abordagem mais qualitativa, ou até numa abordagem presencial, ou até repetindo a abordagem telefônica, ok? Cuidado com o telefone também. Existe uma tendência das empresas em superestimarem o telefone. O telefone é uma ferramenta bacana, uma ferramenta poderosa que te permite atingir muito precisamente o teu público-alvo. Mas cuidado com a força da ferramenta. Muitas vezes o telefone soa agressivo, ou seja, você faz a abordagem na hora errada, da maneira errada, e aí tudo vai por água abaixo. O que poderia ser uma ótima fonte de informação acaba se tornando então uma fonte de irritação, tá bom? Sucesso nas suas abordagens. Nós temos aqui uma última pergunta que vem da Vilma Prates. A Vilma, ela é de Belo Horizonte e ela então nos pergunta: Fernando, pesquisas e sondagens são substitutas ou complementares? Nós comentamos no primeiro bloco que as pesquisas e sondagens são complementares, Vilma. E por que complementares? Porque enquanto as pesquisas são realizadas de maneira mais pontual, ou seja, avaliando, coletando questões mais segmentadas que a gente quer saber, a sondagem ela é mais de longo prazo, ou seja, a sondagem é uma porta aberta que nos permite aí um ir e vir de informações. Por isso, dentro do seu planejamento, procure pautar ações de pesquisa pontuais. Normalmente as empresas fazem uma ação anual de pesquisa, ou seja, aquele momento de pit stop, de avaliação, na qual você reúne aí questões para serem investigadas de maneira mais objetiva. E ao longo do ano, ações de sondagem permanentes, ou seja, aproveitar o saque, aproveitar a internet, aproveitar o programa de relacionamento, de modo que as duas juntas te deem aí uma boa noção do mercado, dos clientes e do sucesso da sua empresa. Ok? Pessoal, por hoje é só. A gente espera poder ter contribuído aí para as nossas reflexões sobre pesquisa. Eu agradeço a atenção de vocês e já os convido para que na próxima quarta-feira, ao meio-dia, possamos aqui estar mais uma vez juntos no nosso marketing do ideal ao real. Obrigado pela atenção, uma ótima semana.